Alunos do sexto ano. Hoje nós vamos tratar da unidade 3 na nossa aula e nós vamos falar sobre a dança, sua história e seus elementos. Tá? Dentro dessa tônica, né, nós vamos falar sobre a história da dança, vamos falar sobre os elementos formais da dança, dos gêneros de dança, um pouco sobre a coreografia e vamos encerrar nossa aula com os exercícios dessa unidade. É importante vocês saberem que a dança ela existe desde os primórdios, né? Para provar isso, existe uma série de registros de pinturas, né, rupestres e que retratam já a existência da dança. Como que foi que aconteceu isso? A dança, a princípio, ela tinha um caráter sagrado, né? E depois ela passou a expandir esse caráter para o comemorativo, para o festivo, de forma que a gente pode, pelas pesquisas, perceber que no Egito, tá, a pintura que tinha a dança como tema, né? Ela já era representada nos afrescos, na cerâmica, né? E o Paul Boursier, que é um historiador da dança, ele fala que ela surgiu, tá, entre os gregos, mas com caráter divino. Tá? A dança para os gregos ela era representada na cerâmica, né? Em pinturas de vasos, esculturas, né? Na literatura, e ela fazia parte também da educação do povo grego. Aqui eu coloquei para vocês aqui uma gravura, é uma pintura rupestre, e nós temos aí um casal, né? De mão dada, parece que os dois estão sorrindo, tá? E tem umas crianças em volta assistindo a dança que eles estão desenvolvendo, que está sendo evoluída, né? Só que com o passar do tempo, tá, a dança ela foi evoluindo, de forma que na Idade Média, tá, a dança era uma expressão do corpo. Uma expressão do corpo tida como profana, porque eles consideravam que os movimentos eles eram indecentes. E então, eles considerarem nessa época que a dança tinha uma, uma movimentação corporal indecente, ela não foi aceita como um integrante ou participar do ritual católico, né? Dos rituais religiosos da Igreja Católica. Mas, por quê? Porque devido ao movimento, à indecência do movimento, a dança poderia conduzir o dançarino ao pecado. A dança não foi aceita na igreja, mas ela continuou, ela foi integrada, foi aceita dentro das manifestações populares, mas sendo aceita como um divertimento. Tá? E já no Renascimento, né, que foi na metade do século XIV até o final do século XVI, surgiu o balé. Tá? E esse balé ele era ligado, ele era praticado dentro do ambiente da aristocracia. E foi nesse contexto que surgiu o quê? O profissional da dança. Tá? Então a moda do balé tá, se espalhou por toda a Europa. Então ele saiu dos salões da nobreza, quando surgiu o profissional, tá? E saiu dos salões da nobreza e ele foi para os palcos. Tá? Já no século XVIII, tá, surge o quê? O balé pantomima, ou seja, toda aquela apresentação dançante, ela não era só um conjunto de movimentos elaborados, aquela coisa toda, ela passou a contar uma história. Tá? Com a passagem do século XIX para o século XX, tá? O mundo conheceu uma bailarina que veio para revolucionar a história da dança. É a Isadora Duncan, tá? Ela era bailarina, ela era coreógrafa, tá? E
ela começou a compor movimentos. Então, ela inseriu na dança clássica movimentos que eram naturais do corpo, tá? Além de também elaborar uma série de trabalhos, né? Com sensibilidade intuitiva e todos esses movimentos ligados à expressividade do artista. Com isso, ela se tornou o quê? Pioneira na dança moderna. Eu coloquei com a foto da Isadora Duncan e coloquei, né, a forma como o balé surgiu, né, e aqui já é uma cena do balé pantomima. Tá? É importante eu falar com isso que, partindo disso daí, tá, a dança começou a... Os movimentos também eram combinados, tá? E de uma forma bem livre, não existia aqueles códigos gestuais, sistema fechado. Não. A conduta que iria, no caso, limitar o artista, tá? Seria a criatividade. Tá? Bem, dentro dos elementos formais da dança, a gente tem o corpo, o espaço e o tempo. Tá? É importante vocês saberem que a dança ela sempre se fez presente em todas as culturas e as pessoas dançam em variadas situações, né? E a dança, né, a base da dança é o movimento. Olha só, a dança envolve o corpo e envolve também a expressão desse corpo, tá? Então, e toda essa expressão ela é inserida num espaço e ela tem uma duração, que é justamente a determinação do tempo. Então, os elementos formais da dança, tá, é o corpo, o espaço e o tempo. Então, o corpo. O que a gente pode falar sobre o corpo? Tá? Ele é o elemento fundamental para a existência da dança. Por quê? Porque é ele que movimenta no espaço e no tempo. Já o espaço, o que a gente pode falar? É o local onde o movimento e a expressividade eles acontecem. Tá? E o tempo? O tempo ele determina o ritmo do movimento, assim como a duração e a velocidade em que esse movimento vai se dar. Tá? Gêneros. Assim como a pintura tem uma série de gêneros, né? E nós falamos sobre isso para vocês, e vai depender do que se trata, vai depender do que é retratado. A dança acontece a mesma coisa. Então a gente tem a dança performática, tá? Que é o que? A dança de concerto, tá? Também conhecida como dança de concerto. Ela é produzida por dançarinos, geralmente profissionais, é apresentada em locais específicos, como teatro, uma praça, um espaço próprio para espetáculos, né? Um exemplo que a gente tem é o balé, a dança contemporânea, né? E a gente tem também as danças cerimoniais. Sobre dança cerimonial, é um gênero mais específico de determinadas culturas, né? E eles utilizam essa dança como uma forma de manifestação, seja uma manifestação de religiosidade ou de algum caráter do seu povo. Nós temos como dança cerimonial as danças dos índios, a dança meditativa giratória, né, do chamado Semazen, da tradição sufi, né? Bem, e temos outro gênero que a gente tem, são as danças participativas. Geralmente são danças que envolvem uma grande variedade de gêneros, né? Como as danças folclóricas, as danças circulares, a dança do quadrado, as sociais, né? As danças de salão e as danças tradicionais. Como exemplo dessas danças, né? A gente tem todas as danças que envolvem várias pessoas, né? Por exemplo, a dança folclórica, ela apresenta características de determinada região.
A gente tem o frevo, o maracatu, a catira, o caxambu, o carimbó. E eu coloquei cada uma dessas danças representada nessa foto. Essa daqui abaixo, à esquerda, a gente tem aqui o frevo, é caracterizado pelaquela sombrinha pequenininha, né? Depois a gente tem o maracatu, né? Voltando aqui, eu gostaria de fazer uma ênfase, né? Que o frevo é de Pernambuco, né? O maracatu também é de Pernambuco. A terceira foto aqui a gente tem o catira, também chamado de cateretê, é representado no Mato Grosso, Goiás, norte do Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins e São Paulo. Tá? Tem o caxambu, tá? O caxambu, ele é também chamado de jongo, ou corimá. Ele é representado no Rio de Janeiro, no município de Porciúncula, né? E tem também o carimbó do Pará, essa figura que está aqui no alto é o carimbó, tá? Bem, ainda dentro do gênero dança, né? A gente tem as danças de salão. A dança de salão, ela tem a peculiaridade, tá? De ser o tipo de dança executada em pares, geralmente em forma de baile, reuniões. Eles remontam à Idade Média e atualmente são executados. Os tipos são o tango, o samba de gafieira, o bolero, a salsa, entre outros. E eu coloquei aqui a valsa, é uma dança tradicional. A foto que eu coloquei é uma dança que foi representada numa festa de 15 anos. Tá? Bem, falando de dança, é importante vocês saberem que toda dança ela é elaborada, ela é escrita. Tá? Os movimentos eles são combinados, registrados para ser feito daquela forma. E quem faz isso, quem elabora a forma como ela vai se dar, é o coreógrafo. Ele elabora o que? A coreografia. Coreografia escrita da dança. Ela determina os tipos de movimento que serão utilizados pelos dançarinos, o deslocamento no espaço, o tempo de duração, os movimentos, entre outros fatores. Tudo isso é elaborado, é determinado antes, tá? Num estudo chamado coreografia. Daí quem faz isso é o coreógrafo, que é o profissional, geralmente é um dançarino também, que se especializa em elaborar esse tipo de coisa, tá? Ele cria, tá? Ele é o autor ou compositor de uma dança, aquele que concebe, tá? A organização artística, como que vai se dar aquela apresentação, tá? É importante vocês saberem que tanto as danças performáticas quanto as danças participativas, né, aquela que tem mais de uma pessoa, elas fazem uso de elementos fundamentais. Primeira coisa que ela tem que ter a trilha sonora. O que é a trilha sonora? É a música, o conjunto de músicas, pode acontecer de ter várias músicas, que fazem parte de um espetáculo ou de uma dança. Tá? E essa música, dependendo de como que ela é, ela vai determinar o ritmo dos movimentos. Nós temos também uma coisa que não pode faltar, é o figurino, tá? Que é o vestuário. Como que aqueles dançarinos vão estar caracterizados? Vai depender da história, vai depender do tipo de dança que vai ser representada. A iluminação, muito importante, é uma técnica usada para iluminar o cenário e ela pode variar de cor, pode variar de movimentação, ela pode variar de o que ela ilumina, um artista em destaque, um movimento. Ele é responsável, a iluminação ela é responsável por reforçar a sensação que o coreógrafo quer dar naquela determinada cena da dança, tá? Ele tem a iluminação tem esse condão de reforçar a cena. E o cenário? O cenário, por exemplo, você quer fazer uma peça com uma dança e você quer contar uma história. Então, dependendo da história, você vai usar um cenário com um castelo, com um rio, com uma rua, com
depende do cenário, da história que se quer contar através daquela apresentação que envolve a dança, tá? E ele serve também para decorar o palco. Bem, relembrando, tá? A dança é praticada pelo homem desde os primórdios, tá? Na Idade Média, ela foi um objeto profano, tá? Mas foi aceita pelos populares, pelas manifestações populares. No Renascimento surge o balé, num ambiente aristocrata. Isadora Duncan reformulou tudo isso, tá? E foi a pioneira na música, na dança moderna, tá? E como elementos formais, a gente não pode esquecer, os elementos formais da dança é o corpo, o espaço e o tempo, tá? Não podemos esquecer também que existem vários gêneros de dança, tá? E toda a elaboração de como ela vai se dar, tá, é escrito num documento que é a coreografia, que é elaborada pelo coreógrafo. E também ela é dotada dos elementos fundamentais, que é a trilha sonora, o figurino, a iluminação e o cenário. Bem, eu vou pedir a vocês para, com base nessa nossa aula, vocês fazerem uma leitura de um texto complementar do nosso módulo, que está na página 158, 159, fala um pouco mais sobre o frevo, sobre o maracatu e fala sobre a arte popular, né, mais especificamente a cerâmica do mestre Vitalino. E depois disso, vou pedir a vocês para resolverem os exercícios da página 157 e de 159 a 162. A nossa aula fica por aqui e até a próxima. Um abraço para vocês.